Se assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Para quem não me conhece, meu nome é Arnaldo, sou esposo da Renata. E nessa noite Deus ele me deu essa oportunidade de poder compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. E aqui estou. Eu espero ser um instrumento de Deus para poder falar daquilo que Deus colocou no meu coração. Eu sei que você não saiu da sua casa por minha causa, nem por causa do pastor Rogério. Eu creio que você saiu da sua casa por causa de Jesus, porque você deseja aprender mais dele, você deseja se envolver mais com a graça e a misericórdia dele. Então é por isso que nós estamos aqui nessa noite. Então é como eu já falei, que eu seja nessa noite um instrumento de Deus para compartilhar a palavra do Senhor para nós. E nós vamos dar continuidade ao tema Vivendo para Cristo. E eu tenho meditado numa palavra, Deus ele tem colocado uma palavra no meu coração e eu queria compartilhar com os irmãos essa palavra, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28, do 28 ao versículo 30. Eu vou ler na versão ARA. Amém, meus irmãos? A palavra do Senhor vai dizer assim para nós: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Até aqui, meus irmãos. Esse é o convite de Jesus. Essa passagem a gente denomina como o convite de Jesus. Meus irmãos, e eu recebi esse convite de Jesus há alguns anos atrás, onde ele disse para mim: Venha a mim, Arnaldo, e eu vou te aliviar. Eu vou tirar o seu fardo pesado e vou te dar um fardo que é leve. Naquele momento eu me recordo que eu estava, meus irmãos, carregando um fardo muito pesado, muito sofrimento, muitas angústias. E eu me recordo dessa palavra vindo de encontro ao meu coração. E quando eu aceitei esse convite de Jesus, quando eu entreguei a minha vida a Ele, eu vi Jesus tirando esse fardo pesado e me dando um fardo que é leve. E eu não sei como que você chegou aqui nessa noite. Talvez você já tenha entregado a sua vida a Jesus, já ouviu de Jesus esse convite para você, mas talvez você tenha ainda carregado alguns fardos com você. Talvez a sua vida ainda está pesada, porque você não abandonou alguns fardos ainda. Meus irmãos, mas o convite de Jesus é para nós trocarmos o nosso fardo com o dele, porque só assim nós teremos descanso. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vamos ver que todos aqueles que Jesus chamou, todos aqueles que Jesus fez o convite, eles abandonaram os seus fardos. Nós vamos ver os discípulos, todos eles, Jesus chamando um a um, e nós vamos ver que eles abandonaram os seus fardos. Mas a Bíblia vai nos mostrar um homem que
Jesus fez esse convite para ele. Ele se apresenta até Jesus, começa a elogiar Jesus, falar, bom mestre. E a Bíblia fala que esse jovem, que denominado na passagem como o jovem rico, Jesus convida ele, mas na hora de renunciar, esse jovem, ele não renuncia. Ele não deixa o fardo dele. E o fato de ele não deixar o seu fardo, isso faz com que ele não consiga andar com Cristo, andar com Jesus, por conta do fardo dele. E eu queria ler com os irmãos essa passagem que está em Mateus capítulo 19, versículo 16 até o 22. Abra comigo a sua Bíblia, Evangelho de Mateus capítulo 19, versículo 16. Olha o que a palavra do Senhor vai nos mostrar através da história desse jovem. E eis que aproximando-se dele um jovem, disse-lhe, bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe, por que me chamas bom? Não há bom, senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Versículo 18. Disse-lhe ele, quais? E Jesus disse, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Versículo 20, o jovem vai dizer, disse-lhe o jovem, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Veja aqui, meus irmãos, que esse jovem, ele queria a vida eterna, ele queria a salvação, mas esse jovem, ele não quis soltar o que tinha. Esse jovem, ele estava com o seu coração preso nas riquezas. Esse era o fardo pesado desse jovem. O dinheiro era o fardo desse jovem. Mas o grande problema não era o dinheiro, mas era o apego. O apego que esse jovem estava com o dinheiro. Esse jovem estava apegado totalmente ao dinheiro. E a grande verdade é que nem todo mundo que quer Jesus quer abrir mão dos seus fardos. E existem fardos, meus irmãos, que até parece bênção, mas com o passar do tempo você vai perceber que eles viram uma verdadeira prisão. E era o que estava acontecendo na vida desse jovem. Esse jovem, ele estava preso às riquezas. O coração desse jovem estava totalmente preso, a ponto de ele não conseguir abandonar esse fardo que era o dinheiro. E muitos de nós aceitamos o convite de Jesus, mas nós também carregamos fardos. Muitas das vezes nós estamos caminhando com Cristo, mas ainda carregando alguns fardos. E Jesus, ele, para trazer alívio para o nosso coração, ele nos convida a abandonar esses fardos. Eu não sei qual que é o fardo que nessa noite você tem carregado. Eu não sei se é o dinheiro. Eu não sei se é o pecado. Eu não sei se são mágoas do passado.
Mas de uma coisa eu sei: enquanto você não abandonar esses fardos, o alívio do Senhor, ele não pode vir sobre a sua vida. Por isso que o convite de Jesus é: vinde a mim, você que está cansado de carregar os seus fardos, cansado de viver uma vida oprimida, cansado de viver carregando um peso. E esse é o grande problema, é que pessoas não querem abandonar os seus fardos para andar com Jesus. Existem muitas pessoas que até começam a caminhar com Jesus, mas os fardos dessa vida acabam sufocando elas, e isso tem impedido elas de caminhar com o Senhor. Eu confesso para os irmãos que Jesus, ele fez esse convite para mim, mas eu carregava alguns fardos comigo, e um deles que eu não conseguia largar era a mágoa. Eu carregava mágoa no meu coração contra algumas pessoas, e esse é um fardo terrível. Esse é um fardo que nós não conseguimos abandonar com muita facilidade. Eu não sei, talvez você guarde mágoa no seu coração dos seus pais. Talvez você foi abandonado pelo seu pai, por aquele que era para te proteger, e você foi abandonada por ela ou por ele. E isso tem causado uma ferida, uma mágoa no teu coração. E todas as vezes que você se recorda, isso causa sofrimento para você, isso causa tristeza. Mas essa noite o Senhor, ele quer que você abandone esse fardo, que você abandone essa mágoa, porque a mágoa, ela corrói, ela vai nos corroendo, ela vai nos destruindo por dentro. E eu confesso para os irmãos que quando eu me converti, eu carregava no meu coração mágoa de algumas pessoas. E eu me recordo que num culto como esse, eu sentado enquanto o pregador pregava, e o Espírito Santo bradando no meu coração: filho, você precisa abandonar a mágoa, você precisa abandonar esse fardo que torna a tua vida tão pesada. Sabe, meus irmãos, e por muitas vezes eu saí daquele lugar decidido a liberar perdão para aquela pessoa que eu carregava no meu coração com muita mágoa. E quando eu me aproximava da pessoa para poder conversar com ela, eu não conseguia. E eu me recordo uma vez que, enquanto o pregador estava pregando a palavra, o Espírito Santo bradou no meu coração, e eu falei: Senhor, eu não consigo abandonar esse fardo, me ajuda a abandonar esse fardo. E o Espírito Santo, ele consolou o meu coração. O Espírito Santo falou para mim: filho, no momento certo você vai liberar perdão para ele. E eu me recordo que passou-se uma semana, 2 semanas, o tempo foi passando, e eu sempre me lembrando que eu precisava abandonar esse fardo. Até um belo dia que eu cheguei na minha casa, porque a mágoa que eu carregava no meu coração era do meu cunhado. Eu me recordo que um belo dia eu cheguei na minha casa, a hora que eu coloquei a mão no portão para abrir o portão, o Espírito Santo, ele bradou dentro de mim: hoje você libera perdão para ele. E eu me recordo que eu entrei dentro de casa e eu vi ele sentado,
E eu falei para ele: fulano, eu quero te pedir perdão, porque eu te machuquei, eu falei palavras que te machucaram. Nós discutimos e nós ficamos todo esse tempo sem se falar. E ele só abaixou a cabeça e disse: se você reconhece, né? Aí saiu envergonhado e foi para dentro do quarto. Meus irmãos, mas eu confesso para os irmãos que a partir do momento que eu liberei perdão para ele, parecia que eu podia respirar, parecia que o meu peito estava só metade funcionando. E quando eu liberei perdão, parece que eu pude respirar por completo. E aquilo trouxe um grande alívio para o meu coração. Porque é isso que o fardo ele causa em nós. Um peso, uma sobrecarga sobre nós. E é como eu falei, meu irmão, eu não sei o que você carrega no seu coração. Eu não sei qual que é o fardo, qual que é o peso que você tem carregado. Mas eu sei de uma coisa, que nessa noite Jesus, Ele está fazendo um convite para mim e para você. Vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado e oprimido, e eu vos aliviarei. Lançai sobre mim os seus fardos. Esse é o convite de Jesus. É para nós lançarmos sobre Ele o nosso fardo, a nossa culpa. Jesus nos convida a lançarmos sobre Ele a nossa culpa. O que você tem carregado? É a vergonha? É a dor? Nessa noite Deus Ele está aqui para tirar a sua vergonha, para tirar a sua dor, aquilo que fere o teu coração. O Senhor nessa noite, Ele trouxe você a esse lugar, porque você não veio a esse lugar por acaso. Você veio a esse lugar porque o Senhor te trouxe, porque Ele quer tirar todos os fardos que sobrecarregam a tua vida, porque é assim que Ele faz. Só que muitas das vezes nós insistimos em carregar os nossos fardos, e isso nos faz viver uma vida pesada, uma vida de sofrimento. Mas em Cristo, Ele disse para nós que é alívio, não é peso, não é dor, não é sofrimento. Andar com Cristo não pode ser uma vida de sofrimento, não pode ser uma vida de dor, não pode ser uma vida de vergonha. Nós não podemos carregar um peso, porque Jesus já levou sobre si as nossas dores, Ele já levou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras, eu e você, nós fomos sarados. E se nós fomos sarados, nós não podemos carregar esse peso, nós não podemos carregar sobre nós nenhum fardo. E esse é o convite de Jesus para mim e para você. Lancem sobre mim os seus fardos. E a minha pergunta para você nessa noite: qual que é o fardo que você tem carregado? Qual é o peso que tem feito você sofrer? Nessa noite o Senhor está pedindo para você abandonar os seus fardos, para você abrir mão de tudo aquilo que te faz sofrer. A Bíblia vai nos mostrar que Pedro, um homem perverso, um homem que era iracundo, um homem que agia sem pensar, fazia tudo errado. Mas Jesus convidou Pedro: Pedro, vem a mim, me siga, Pedro. E a Bíblia vai nos mostrar que Pedro, ele não pensou duas vezes, ele lançou de lado as suas redes, ele largou ali o seu barco e seguiu a Jesus. E com o passar do tempo ele foi aprendendo a abandonar todas as suas ansiedades.
Esse é o convite de Jesus para todos nós, meus irmãos. É: vinde a mim. Vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado. Mas qual é o grande problema nosso? O problema é que muitas das vezes nós não aceitamos esse convite de abandonar os nossos fardos, e queremos viver com Cristo, sem soltar, sem abandonar os nossos fardos, e vivemos uma vida sobrecarregada. Ele pede para nós abandonarmos as mágoas, as angústias, aquilo que nos faz viver angustiado. Esse é o convite dele para nós. Não dá para vivermos com Cristo carregando os mesmos fardos, porque em Cristo há mudança, há transformação. Em Cristo a nossa vida é transformada, em Cristo a nossa vida é restaurada. Foi o que aconteceu com todos aqueles que aceitaram o convite de Jesus. Todos os discípulos que aceitaram o convite de Jesus tiveram a sua vida transformada. Eles abandonaram os seus fardos, eles abandonaram aquilo que fazia eles viver uma vida sobrecarregada. E nós não podemos de maneira alguma viver carregando os nossos fardos. Nós precisamos lançar os nossos fardos aos pés de Jesus e dizer a Ele: Senhor, me ajuda, porque eu não consigo abandonar esse fardo. Eu acredito que esse jovem rico, se ele tivesse se humilhado aos pés do Senhor e dito a Jesus: Senhor, me ajude a abandonar as minhas riquezas, porque eu não consigo. Eu acredito que Jesus iria o ajudar. Então que nessa noite nós possamos colocar diante do Senhor os nossos fardos, que nós possamos lançar aos pés de Jesus aquilo que nos faz viver uma vida de sofrimento, de angústia, de peso. Que nessa noite nós possamos olhar para Cristo e abandonarmos tudo aquilo que nos prende, porque viver para Cristo é isso, é abrirmos mão daquilo que nos prende, é abrirmos mão daquilo que nos leva a viver uma vida de apego, nos leva a viver apegado com os nossos bens, com os nossos filhos, com a nossa esposa. Nós não podemos estar presos a nada disso. O nosso coração precisa estar preso somente em Jesus, porque a palavra do Senhor vai nos mostrar justamente isso. Olha o que o Salmo 55, versículo 22 vai dizer para nós. Salmos capítulo 55, versículo 22. Coloca para nós, Sara, na NTLH. Olha o que a palavra vai dizer para nós: entregue os seus problemas ao Senhor, e Ele o ajudará. Ele nunca deixa que fracasse a pessoa que lhe obedece. É quando nós pegamos todos os nossos fardos e lançamos sobre Ele. É quando nós pegamos os nossos fardos e colocamos sobre Jesus. Porque caminhar, meus irmãos, com Jesus não é apenas emoção, mas é decisão. Nós precisamos estar decididos a abrir mão dos nossos fardos, dos nossos problemas. E é como eu falei, o grande problema é que tem pessoas que não querem abandonar o peso. Existem pessoas que querem servir a Jesus,
mas carregando com elas a riqueza. Preso, o seu coração está preso na riqueza, o seu coração está preso nos filhos, o seu coração está preso em carros, em casas. Mas Jesus nessa noite está nos convidando a soltar, a abandonar tudo isso, porque o Evangelho, ele nos convida a uma vida de mudança, a uma vida de transformação. Jesus nos convida a viver uma nova vida. Não é para continuarmos como nós estávamos vivendo, mas é mudança, precisa haver mudança. O Evangelho exige de nós mudança. E a minha pergunta é: o que você carrega hoje? O que você tem carregado, que tem tomado o teu coração, que tem prendido o teu coração, que tem te levado a viver uma vida de sofrimento? O que você tem carregado, meu irmão? O que você tem carregado? Nós precisamos abandonar tudo aquilo que nos prende, tudo aquilo que nos leva para longe de Deus. Viver para Cristo é trocar o fardo. Jesus, ele está dizendo aqui para nós: tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave. Eu dei o exemplo para você de Pedro, que era um homem totalmente explosivo, impulsivo, um homem que era orgulhoso, tinha uma vida cheia de falhas, mas ele decidiu abandonar os bens que ele possuía para seguir a Cristo, para viver com Cristo. Pedro poderia muito bem, mas Senhor, como que eu vou abandonar aqui o meu barco? Como que eu vou abandonar as minhas redes? Esse é o meu sustento. Ele poderia usar essa justificativa como o jovem rico usou, mas a Bíblia fala que Pedro, ele olhou para o convite de Jesus e largou tudo ali e seguiu a Jesus. Foi viver aquilo que Jesus tinha para a vida dele. E quando nós olhamos, meus irmãos, para a vida de Pedro, qual que é a lição que nós temos? É que Deus não procura pessoas perfeitas. Deus, ele não procura pessoas perfeitas, mas ele tem procurado pessoas dispostas a confiar, dispostas a deixar de lado os seus fardos para segui-lo. Isso é um aprendizado para todos nós. Porque muitas das vezes nós achamos que Jesus tem buscado pessoas perfeitas. Muitas pessoas usam a justificativa: olha, eu só vou para a igreja quando eu parar de beber, quando eu parar de fumar, quando eu parar de curtir. Mas Jesus está dizendo: venham como vocês estão. Venham como vocês estão. Pedro, um homem cheio de falhas, e Jesus convidou ele para segui-lo. E Pedro seguiu o Senhor. Seguiu o Senhor, foi um grande apóstolo, um homem que vivia uma vida de vacilos, de erros. A Bíblia fala que no final da sua jornada, Pedro, quando foram crucificá-lo, ele falou para aqueles que estavam crucificando ele: olha, eu não sou digno de ser crucificado como o meu mestre, me crucifique de cabeça para baixo. E a Bíblia fala que os soldados prenderam Pedro de cabeça para baixo, e Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Um homem errante, um homem falho, mas que caminhando com Jesus, terminou a sua jornada de vida de forma gloriosa. Então que nessa noite nós possamos entender que Deus, Ele não busca pessoas perfeitas, Ele busca pessoas que se dispõem, pessoas que aceitam o convite, pessoas que abrem mão daquilo que
as tem prendido. Então esse é o convite de Jesus para nós, meus irmãos. Vinde a mim. Vinde a mim, você que está cansado. E talvez você me diga, mas Arnaldo, eu já aceitei Jesus. Eu já aceitei Jesus. Mas eu tenho certeza, meu irmão, se você olhar para dentro do seu coração, existem coisas que te prendem. Existem coisas que te impedem de romper, de viver uma vida espiritual que avança. Eu tenho toda certeza, porque eu olho para dentro de mim e encontro áreas que eu preciso abrir mão, que eu preciso abandonar para servir a Cristo. Áreas que muitas das vezes nós não queremos abandonar, mas é necessário abandonar, porque quando nós abandonamos, nós vamos viver uma vida gloriosa com Cristo. E esse é o convite de Jesus. Jesus não nos convidou para viver de forma religiosa, na mesmice, mas Ele nos chamou para viver uma vida gloriosa em Deus. Esse é o convite de Jesus para nós. Porque quando Ele chama aqueles homens, todos aqueles que caminharam com Cristo, nós vimos que as suas vidas foram transformadas, as suas vidas foram totalmente restauradas. Um exemplo claro é Maria Madalena. A obra que Jesus fez na vida daquela mulher. Todas aquelas pessoas que aceitaram o convite de Jesus, todas as pessoas que aceitaram o convite de Jesus, viveram uma vida gloriosa. Mas aqueles que aceitam o convite, mas não querem abrir mão dos seus fardos, daquilo que os prende, não irão viver uma vida gloriosa, porque é necessário abrir mão para poder confiar no Senhor. E muitas das vezes nós estamos presos em coisas que nos impedem de avançar, nos impedem de crescer em Deus. E o que Deus quer para nós é que nós cresçamos na nossa vida espiritual. O convite de Jesus não são para homens comuns, mas são para pastores, evangelistas. E eu posso olhar daqui e posso ver pastores e evangelistas. Esse é o convite de Jesus. Não são para homens comuns, mas o convite deles são para pessoas que renunciam, pessoas que querem aprender dele. Porque quando nós colocamos a nossa vida nas mãos do Senhor e decidimos caminhar com Cristo, deixando de lado o peso, as coisas que nos prendem, o fardo, nós vamos ver que a nossa vida passa a ser uma vida gloriosa. Então esse é o convite de Jesus, meus irmãos. Jesus nos convida nessa noite. Venham a mim. Venham a mim, você que está cansado muitas das vezes do Evangelho, cansado muitas das vezes da religião. Porque é isso, meus irmãos, a religião muitas das vezes nos prende, nos impede de viver aquilo que Deus tem para nós. E muitas das vezes nós estamos com o nosso coração preso na religiosidade. Só descansa em Cristo quem confia nele. Primeira Pedro capítulo 5, versículo 7. Primeira Pedro capítulo 5, versículo 7.
Olha o que a palavra do Senhor vai dizer para nós: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então só descansa em Cristo quem confia nele, quem lança sobre Ele a sua ansiedade. E muita gente não larga o fardo, não larga as suas preocupações, por medo de passar fome, por medo de viver uma vida de dificuldades. Mas todos nós já passamos dificuldades nessa vida. Eu que venho de uma família de 15 irmãos, imagine, irmãos. Todos nós passamos dificuldades nessa vida. E estamos aqui, firmes, de pé. Então muitas pessoas não abandonam os seus fardos por conta disso, por medo. Se preocupam: se eu abrir mão disso, a minha vida vai piorar. Se eu abrir mão daquilo, eu vou sofrer. Mas Jesus é aquele que cuida. Ele está dizendo: se você vier e abandonar os seus fardos, eu cuido. Porque Jesus cuidou dos 12 discípulos. Aqueles homens abandonaram tudo e Jesus cuidou deles. E a minha pergunta é: o que tem te prendido, meu irmão? Qual é o fardo que tem nos prendido, que tem nos levado a viver uma vida de prisão? Não deixando com que a gente rompa em Deus, com que a gente avance. Porque o Evangelho é um Evangelho de novidade de vida. Enquanto o Senhor ministrava no meu coração essa palavra, eu me peguei olhando para a minha vida, pelo tempo de evangelho que eu tenho. E eu olhava para dentro de mim e falei: mas eu estou fazendo tão pouco para o reino de Deus. Eu estou fazendo tão pouco para o reino de Deus. E quando nós olhamos para aqueles homens que andaram 3 anos com Jesus, homens que foram tomados por Deus, quando Jesus partiu e deixou o Espírito Santo sobre eles, envolvendo eles, aqueles homens passaram a viver algo sobrenatural em Deus. E eu estava olhando para a minha vida e me perguntando por que eu não estou vivendo algo sobrenatural. E Deus estava me mostrando coisas que estavam me prendendo. Deus estava mostrando para mim: filho, você precisa largar esse fardo, abandonar esse fardo, para que você possa viver tudo aquilo que eu tenho para você. E esse é o grande problema, meus irmãos. O Senhor quer nos usar, o Senhor quer que nós sejamos boca dele aonde nós estivermos. Mas o porquê que Deus não nos usa? Porque nós estamos carregando fardos que são totalmente pesados. E isso nos impede de viver aquilo que Deus tem para nós. Mas nessa noite, esse é o convite do Senhor para mim e para você. Vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, você que está cansado de uma vida religiosa.
Aprenda de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Esse é o convite de Jesus para nós. Viver para Cristo é uma decisão diária de entrega. Todos os dias nós precisamos decidir a nos entregar. No Evangelho de Lucas, capítulo 9, vai nos dizer: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Evangelho é renúncia diária. É todos os dias nós renunciarmos. E o que nos impede de viver o sobrenatural de Deus? O que nos impede de viver aquilo que Deus tem para nós? Será por medo? Será o medo de sofrer? E a pergunta do Senhor para nós é a seguinte: o que você ainda está carregando que já deveria ter entregado? Essa é a pergunta do Senhor para mim e para você. E é como eu falei, muitas das vezes nós estamos carregando sobre nós o medo, a culpa, a mágoa, a ansiedade. Essas coisas nos impedem de viver o sobrenatural de Deus. E o que Deus tem para o seu povo é algo sobrenatural. Quando nós olhamos para os grandes homens de Deus, nós podemos olhar para Josué, um jovem que era auxiliar de Moisés, um jovem que entregou a sua vida, que abandonou coisas para andar em obediência ao Senhor. Nós vimos que após a morte de Moisés, Josué foi levantado como o seu sucessor. Então nós precisamos, meus irmãos, atentar para isso que o Senhor está dizendo para nós, porque não podemos de maneira alguma viver um evangelho que nós vamos viver mais 10, 20, 30 anos e da mesma forma. Nós precisamos despertar o nosso coração para tudo isso que o Senhor está dizendo para nós. Mas se nós ficarmos presos a todas essas coisas aqui, vai passar 20, 30 anos, e nós, daqui a 20 anos, 30 anos, nós vamos sentar com o pastor, e vamos estar da mesma forma. Mas não é isso que Deus tem para nós. O Senhor tem para nós algo novo. Mas para isso é necessário entrega, é necessário renúncia. O evangelho começa com renúncia. O evangelho é entrega. O evangelho começa com entrega. O evangelho começa entregando os nossos fardos. E o grande problema é que muitas das vezes nós queremos só fazer. Nós aceitamos o convite de Jesus, mas não entregamos os nossos fardos. E começamos a querer fazer, começamos a querer a trabalhar.
sem entregar os fardos. E com o passar do tempo nós vamos ver que aqueles fardos começam a nos impedir de viver o sobrenatural de Deus na nossa vida. Então que nessa noite nós possamos, meus irmãos, nos atentar para aquilo que o Senhor está falando ao nosso coração nessa noite. Porque é como eu falei, Deus ele não nos vê como pessoas comuns, mas Deus nos vê como pastores, evangelistas, presbíteros, homens e mulheres cheios de Deus, que por onde passam transmitem Deus. Então não olhe para você como uma pessoa comum, porque você não é uma pessoa comum, porque todos aqueles que têm um compromisso com Cristo, têm uma vida com Cristo, não são pessoas comuns, mas são pessoas que foram escolhidas para uma missão, para viver algo em Deus. Nós fomos escolhidos para viver uma missão em Deus. O pastor citou aqui no sábado passado, a história de João Batista, um homem que sabia a sua missão. Um homem que decidiu abrir mão de tudo para servir ao Senhor. Ele renunciou o cargo de ser sacerdote para servir ao Senhor. Então que nessa noite nós estejamos dispostos, entendendo qual é a nossa missão, compreendendo qual é o nosso chamado, e não olhar nem para a direita nem para a esquerda, mas olhar para Cristo, entregar a Ele os nossos fardos, e olhar para Ele e dizer: Senhor, eis-me aqui, me ajuda para que eu possa cumprir a minha missão. Precisamos saber qual é a nossa missão. E é como eu falei, nós temos um chamado. E esse chamado é ganhar vidas, é anunciar o reino de Deus. A seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Deus prometeu ao nosso pastor 12 igrejas, mas como que Deus vai dar essas igrejas, se não tem pessoas entendendo o seu propósito, entendendo o seu chamado? Se nós ainda estamos tomados pelo medo, tomados pela culpa, Deus ele tem grandes coisas para nós, mas é necessário largar a mão de tudo isso, para viver o que Ele tem para nós. Porque Deus ele chamou pastores, Deus ele te chamou para pastorear, para cuidar. Deus ele te chamou como evangelista para anunciar o reino de Deus, como os apóstolos fizeram. Amém, meus irmãos? Eu só estou transmitindo aquilo que Deus falou ao meu coração. Talvez no seu lugar você possa pensar: que palavra dura. Que palavra dura, Arnaldo. É porque Deus ele nos chama, irmãos, para uma obra que não é obra de homens. O chamado de Deus não é para algo simples, mas é para algo grandioso.
Deus ele tem pressa de fazer aquilo que está no coração dele. E para isso ele tem nos despertado com palavras que vão de encontro ao nosso coração, para despertar o nosso coração, para que possamos viver aquilo que ele tem para nós, porque ele tem algo grandioso para nós. Eu quero que nessa noite você saia daqui entendendo que Deus tem algo grandioso para você. Deus ele tem uma missão para você. Ah, mas como, Arnaldo? Como que eu vou cumprir essa missão? Eu não sei, meu irmão. Talvez Deus está te levantando como mantenedor da obra dele. A Bíblia fala que algumas mulheres, elas mantinham a obra de Cristo. Jesus ele fazia a obra sem preocupação, porque aquelas mulheres, elas o auxiliavam com seus recursos. Eu não sei qual que é o teu chamado, o que Deus tem para a tua vida, mas eu sei de uma coisa, que Deus ele não me chamou, e que Deus ele não te chamou para nós vivermos na mesmice. Porque Deus ele não é um Deus de mesmice, mas ele é um Deus de coisas novas. A nossa vida precisa ser transformada dia após dia. A nossa vida precisa ser despertada. O Espírito de Deus precisa despertar o nosso coração todos os dias, porque só assim nós vamos viver aquilo que ele tem para nós. Porque se o Espírito de Deus não despertar o nosso coração, nós vamos nos acomodar. Mas Deus tem algo novo para nós, todos os dias. Amém, meus irmãos? Curva a sua cabeça. Eu queria chamar aqui o Ministério de Louvor. Feche os seus olhos. Não pense que Deus ele é um Deus durão. Não pense que o seu pai é um pai carrancudo. Mas saiba que Deus ele é um Deus amoroso. E Ele quer despertar o teu coração para que você viva aquilo que Ele tem para você, o chamado dEle para a tua vida. Que nessa noite Deus ele possa despertar o teu coração para o chamado dEle. Que você possa abrir mão daquilo que tem te prendido. Que nessa noite você possa abandonar os seus fardos, entregá-lo a Jesus, para viver aquilo que Ele tem para você nessa noite. Em nome de Jesus.